Guanais, bom dia. Bom dia. Há um tempinho atrás, o Rafael Santos falou sobre atender a expectativa interna aqui do clube, justamente com os jogos, com as vitórias também, com a liderança, consequentemente, do Operário. Agora, para o jogo contra o Brusque, qual é a expectativa interna? Bom dia. A expectativa é, como eu sempre falei para vocês, a gente conseguir subir o nosso nível de performance aí sistematicamente e estrategicamente também, né? Porque cada jogo vai pedindo situações pontuais. Então, conseguir atingir nível de performance com o nosso dia a dia, buscar estar entre os 8, o G8 para buscar a classificação e, no próximo momento, no melhor lugar possível. Então, a gente conseguiu atingir essas duas últimas partes e agora a gente tem, nesse último jogo, mesmo já classificado na parte de cima da tabela, a gente ainda tem um posto para, no mínimo, manter. Então, esse é o foco, o foco total da gente fazer um jogo pensando em terminar no ponto mais alto. Isso eu sei que não nos dá vantagens significativas, mas é uma conquista também. Então, a gente trabalhou durante essas 18 e agora a 19ª rodada para buscar a classificação e no melhor lugar possível. Então, hoje a gente atingiu o primeiro lugar e a gente quer manter esse primeiro lugar. Então, chegar nesse momento da competição como líder é um fator significativo, importante e que a gente se apega também. Não por vaidade, mas por merecimento, por aquilo que a gente colocou como meta no começo. Então, eu coloquei uma meta de pontos e a gente está muito próximo de conquistá-la. A gente ainda não conquistou a meta que eu coloquei para nós. Então, a gente está muito próximo disso. E atingindo essa meta, nós vamos encerrar no primeiro lugar. Esse é um fator. Aí tem N fatores para a gente pensar. O como, o pós, a gestão. Então, tem várias coisas para se pensar. E eu, como treinador, eu passo muito tempo pensando. É isso que eu faço. Então, pensar na tática, pensar na estratégia, pensar no ser humano, pensar na mensagem, pensar em tudo aquilo que hoje a responsabilidade desse posto me traz. Então, não é só entrar em campo e jogar e ganhar. Esse é um fator e é um objetivo, mas tem N propósitos e N situações que a gente busca atingir, que tudo bem que nem sempre isso é compreendido e muitas vezes isso é julgado, mas isso para mim é inegociável. Então, várias coisas que a gente tem pensado em relação à equipe, em relação a preparar para o quadrangular e jogar um jogo que para nós a gente vai buscar, quer continuar na liderança. A gente quer terminar em primeiro. Nós chegamos até aqui e a gente quer terminar aqui. Então é um jogo que nós estamos... Eu, para ser sincero, eu estou muito conectado com o jogo. Estou vivenciando o Brusque, não estou vivenciando o quadrangular. Independente de estar classificado ou não, para mim é um jogo, é uma oportunidade única. E a gente quer utilizar... E essa é a mensagem que eu tenho passado para os jogadores. Eu já falei que vamos jogar o jogo à vera. E o que vai acontecer depois nós não temos controle. Não é se vai tomar cartão, se vai machucar, se vai isso, se vai aquilo. Nós vamos à vera. Nós vamos para ganhar o jogo, nós vamos para fazer um grande jogo. Sabemos que é um adversário direto, que tem a possibilidade de enfrentarmos para frente no quadrangular. Então, a gente está pensando no hoje e tentando antecipar alguns cenários de amanhã também. Bom dia, professor. Bom dia. É claro que dentro de uma colocação entre os 4, em primeiro lugar, também tem a vantagem de você fazer o último jogo em casa, que é uma situação muito boa. Mas dentro do campeonato também encerra essa fase. Quais são os times que o professor e a comissão entendem mais fortes, que foram fora nós, é claro, Operário, que o professor entende que são adversários temíveis aí para a sequência? Eu não sei se seria estrategicamente falando prudente da minha parte apontar adversários assim específicos. Eu tenho a lembrança dos jogos, então um time que não vai classificar e que foi um time muito difícil da gente enfrentar foi o Remo, por exemplo. Então,
e estar ali, tem N cenários para se pensar, não só aquilo que acontece dentro do campo, mas como, por exemplo, o campo. Eu vi o Pedrinho esses dias falando do campo, do futebol brasileiro e etc., comparando com outros campeonatos, e eu vou bater nessa tecla sempre, porque isso aí afeta diretamente no jogo, né? Então tem N cenários para a gente, às vezes, preferir um adversário ou outro. Eu acredito que temer, também nós não há um temor, há um respeito, uma responsabilidade em relação àquilo que é o jogo, em relação àquilo que nós precisamos fazer para conseguir impor ou neutralizar. Eu vejo que é uma competição. Podemos voltar para a primeira entrevista e falar da competitividade, né? do nível da Série C que subiu. Então é um nível muito mais equiparado, competitividade muito grande entre as equipes. Eu acabei de falar o Remo que está na parte intermediária para baixo da tabela e que foi um jogo extremamente difícil. Perdemos para o América, por exemplo, que está brigando ali na parte de baixo. O Pouso Alegre, eu lembro aqui que inclusive me surpreende ter rebaixado, porque foi um jogo difícil para se jogar, e isso, estou citando tudo isso para retratar a competitividade e o nível equiparado das equipes. Então, serão jogos decisivos, né, como foram todos os 18 até aqui, jogos de detalhes, jogos que vai exigir o nosso máximo, que nós vamos precisar ainda estamos em busca de um nível competitivo ainda mais elevado em vários aspectos, que eu também não preciso ficar citando aqui para não ser mal interpretado, mas a gente acredita que a gente ainda tem margem para atingir, temos coisas para testar também, isso o jogo de amanhã ele vai nos permitir fazer também, mas não escolhemos os adversários, respeitamos a todos e sabemos que a dificuldade será imensa, ao mesmo tempo que nos sentimos muito preparados para esse momento. Obrigado. Bom dia, professor. Bom dia. No ano passado, só para pegar um exemplo, claro que é um outro campeonato esse ano, nós tivemos como classificados aí o primeiro, o quinto, o sexto e o sétimo. Ficaram de fora o segundo, o terceiro, o quarto e o oitavo. Ou seja, é um outro campeonato totalmente diferente. Está todo mundo contratando, não foi só a Operário que trouxe jogadores para reforços nessa fase aí, para entrar na próxima fase. Mas a minha pergunta se liga só no próximo jogo, no jogo de amanhã. Em função de que nós recebemos um noticiário, claro que é um noticiário da imprensa, não é a cabeça do treinador, mas que o treinador Luizinho Lopes teria aberto lá, que ele estava muito preocupado porque ele tinha mais jogadores do que ele gostaria, com 2 cartões amarelos, jogadores aí que poderiam ser suspensos aqui tomando um cartão contra o Operário Ferroviário, e tinha também alguns jogadores passando como no Operário nessa fase de transição, pelo DM lá e tal. Até que ponto isso influencia para o senhor, como treinador do Operário Ferroviário, a escalação do time que vai a campo amanhã? Os cartões, quem está com o segundo cartão pode não jogar por conta disso. Como que o senhor vê essa situação? Ivan, a gente procurou analisar casos e casos e colocar aquilo que é prioridade para esse momento. Então, a prioridade é fechar na liderança. Então, se isso custar a suspensão de alguém para o primeiro jogo do quadrangular, vai custar. Então, a gente está muito, como eu falei, vivendo muito hoje. Alguns casos, pela somatória, então não só um cartão, mas outros fatores. Por exemplo, uma semana que talvez não tenha sido uma semana tão boa nos treinamentos, um outro jogador, como você falou, que está saindo da transição. Tivemos alguns casos de gripe forte aqui, que perderam uma semana de trabalho. Então, eu também não quero ficar citando muito nome, para o Luizinho ter um pouco de dúvida lá também do jeito que a gente vai. Mas fatores e fatores, né? Casos e casos. Então, o importante queremos oportunizar alguns? Queremos também, por mérito, e para que a gente possa estar na nossa... por exemplo, ter novidades. Eu acredito que contratações não são só contratações que vêm chegando, mas às vezes a gente pode ter contratação aqui dentro do elenco que ainda não produziu. Então, nós não abandonamos ninguém. Inclusive jogadores que a gente tinha expectativa mais alta
E mesmo assim a gente continua trabalhando incessantemente, repetidamente, porque eu acredito no jogador, que em determinado momento, independente de iniciar ou não, pode ser decisivo. Também vou me reservar o direito de não citar nomes, mas eu sei que dentro do elenco hoje, que talvez não tenha, nessa fase classificatória, não tenha conseguido um destaque individual muito grande, mas eu tenho expectativa de que possa ser, porque já fez. Então, estamos trazendo, o diretoria fez um esforço dentro de tudo que é parâmetro do Operário, tá? Então é uma oportunidade de a gente falar aqui. Todos os jogadores que vieram dentro de parâmetros que foram pré-estabelecidos. Ninguém abriu exceção para ninguém, tem um orçamento a ser seguido, estamos na Série C, então as cotas são menores, patrocínio, etc. Então tudo muito respeitado, respeito ao elenco. Então, por exemplo, ciúme, vaidade por causa de dinheiro, não tem, porque a gente é muito correto. Os nossos 3 líderes ali, as 3 cabeças são muito justas, muito coerentes, que respeitam demais. Então Álvaro, Emílio, Júnior são caras que conduzem muito bem o barco. Então veio o Trellis, veio o Garcia, tudo dentro de parâmetros que são do Operário, vieram porque estão com vontade de jogar no Operário, e a gente viu que pode nos ajudar. Então fica um recado aí para todo mundo aí de que aquilo que a gente fez desde o começo a gente seguiu. Então o que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar adiante também. Então a gente, com muito respeito a tudo que a gente se planejou de forma antecipada, inclusive para esse momento também. Então tudo muito bem pensado pelo Júnior e bem executado. Então aquilo que a gente poderia fazer dentro do campo e para que a gente pudesse ter a nossa melhor versão foi feito. Então agora é a gente conseguir dar sequência no trabalho. E aí as escolhas vão passar por alguns critérios, como eu falei, em relação aos cartões, se vai jogar, não vai jogar. Mas como eu falei, se a gente às vezes não tem um jogador na posição que está passando por um processo de transição, será que vale a pena arriscar nesse momento? De a gente perder ele para o primeiro jogo do quadrangular? A lesão é algo que pode acontecer ou não. Vale a pena? Não vale a pena? Nós temos mais jogadores a ponto de que a gente consiga aplicar a nossa ideia estratégica para o jogo? Se não tem, então vamos correr o risco de tomar o cartão? Então aí a gente foi pensando bastante, caso a caso, para ter as melhores escolhas. E pensando no Brusque, pensando para frente também. Bom dia, professor. Bom dia, Júlio. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de entrevistá-lo. Justamente a resposta que você fez ao colega, meu amigo Ivan Vinícius, seria uma das minhas ponderações. Porque há um tempo atrás, o Operário Ferroviário muito bem pré-estabelecido. Mas teve uma situação na tua primeira entrevista coletiva que você falou que era inegociável a questão da intensidade. E não foi uma fala. Ao longo de toda essa trajetória, da sua comissão técnica, aliás, eu parabenizo os profissionais que foram da minha área, preparação física. A preparação física do Operário é evidenciada. Teve treinadores de outros times de futebol que disseram fisicamente é difícil jogar contra o Operário. Já mencionaram isso, inclusive, na nossa emissora. Mas ainda tem coisa, professor, de intensidade na sequência, e com relação aos critérios desta contratação, esses jogadores, do ponto de vista físico, da intensidade do Operário, como eles estariam, levando-se em conta que não tem murcho no Operário, entre aspas. Outro dia você colocou um volante no Operário aqui que ele só trouxe problemas para você, bons problemas para a tua cabeça. Como é que está essa questão do Operário que vem, como disse o Gilmar Guimarães, para uma outra competição a partir de agora, daqui a uma semana efetivamente, e concordo plenamente em buscar a liderança, São Paulo. Isso é muito importante. É muito importante. De amanhã, então. Legal, Júlio. Obrigado você pela pergunta aí. Vamos ver onde eu vou começar. Vamos começar pelo Trellis ali. É um nome, mas é um nome que tem as características que a gente precisa. Então, esse foi o ponto principal. Nós estudamos pra caramba para trazer o Trellis. Não foi assim porque é o Trellis ou é um nome, não é. Pelas características que tem que a gente precisava. Critério, sempre. Né? Como que esses caras chegam? Então, trouxemos agora recente Eduardo Neto, Felipe Garcia e agora o Trellis. Então, por exemplo, até lembrei aqui, quando chegou o Popó, eu não lembro que jogo que foi. Pô, mas trouxe o cara e não colocou para jogar. Eu estou no dia a dia ali vendo se ele tem condição e quanto tempo ele tem para jogar. Então,
Eu acredito que a gente ali que está no dia a dia, a gente está mais habilitado para tomar esse tipo de decisão, afinal de contas a gente tem controles, a gente conversa com o jogador, a nossa intensidade de trabalho. E aí quando eu falo intensidade, não é só o correr muito, é a intensidade complexa, né? Então tudo que o jogo fala, a gente não consegue separar o que é físico, técnico, tático, emocional, mental e etc. Tudo acontece ao mesmo tempo e a gente sempre treinou assim. É o conjunto, né? Então tudo sistêmico. Então, e a gente sempre treinou assim, e por isso que a gente consegue hoje. A gente falou, inclusive, você fala, é engraçado você falar isso, que eu acabei de falar com os jogadores sobre isso. Desse ponto que a gente, desde o começo a gente foi assim, e é sofrido, é difícil jogar dessa forma, tal, tem um preço a se pagar, mas dá resultados, né? A gente é convicto disso, acredita nisso e trabalhou muito em cima disso. Então, mantivemos os critérios em relação àquilo que a gente via como necessário para estarmos na nossa melhor versão. Trouxemos talvez até mais jogadores do que a gente queria no primeiro momento, mas foi aquilo que a gente via como necessário. Temos sempre a atenção para que a gente tenha um elenco, um ambiente muito positivo. Isso eu também acabei de falar com um grupo de jogadores, porque isso a gente não negocia. A gente entende frustrações e insatisfações, mas isso não pode ser algo que venha trazer dano para o nosso dia a dia. Então, os critérios são os mesmos, a condução ela é coletiva e individualizada, e é o que nos trouxe até aqui, que a gente quer levar para frente, e precisamos analisar agora esses jogadores que estão, por exemplo, Felipe Garcia teve uma amostra de uma semana muito boa. Treinou muito bem, o jogador... Então, uma coisa, por exemplo, se ele está treinando num clube, cada método de trabalho difere, independente se é melhor ou pior, mas é diferente. Então, precisa ter uma adaptação ao trabalho. Ele está passando por essa adaptação, mas ele teve uma boa resposta da semana. Então, se treinar bem a semana em relação aos outros companheiros dele de posição, e se estrategicamente a gente vê que é um momento, nós já vamos levar o Felipe Garcia. Ao mesmo tempo que a gente tem que analisar, por exemplo, o estado do Felipe Augusto. O Felipe Augusto está bem? Como que está o Felipe Augusto? Então, são sempre cenários, independente da quantidade do lastro que tem em relação a treinamento, em relação ao entendimento de jogo. Tem alguns que pegam às vezes mais rápido, alguns demoram um pouco mais. Então, a amostra do Felipe Garcia para esse primeiro momento foi positivo, né? O Eduardo Neto teve uma primeira amostra e a gente resolveu dar um passo para trás, para que a gente pudesse, no quadrangular, trazer ainda mais condição para que ele possa contribuir para a equipe. E é um jogador que eu conheço muito bem, né? Que eu sei o que pode trazer de benefício para a equipe. E é a mesma coisa que vai acontecer com o Trellis. Então, a partir do momento que ele chegar, são jogadores que já têm um perfil, Garcia, Trellis, que se cuidam demais. Os caras se cuidam no dia a dia. Então, o orgânico deles é muito bom. Então, estão em forma. E aí, essa adaptação ao que é o nosso jogo. E isso vai determinar, além da competitividade interna, ele com os companheiros deles e a forma que eles se encaixam na equipe, que vai determinar uma escolha de início, de entrada ou de se esperar. Mas nós estamos numa fase final. Então, independente daquilo que eles podem, do tempo que eles podem estar dentro de campo, eles vieram para que nesse momento eles pudessem contribuir para a equipe dentro do campo. E aí a gente vai analisar isso a partir do momento que eles estiverem aqui. Como eu falei, Felipe Garcia já deu uma boa resposta. A tendência é que ele esteja no jogo amanhã. Fez uma boa semana e a gente já quer aproveitar, independente do tempo, né? Então, vai iniciar, não vai, etc. Isso é uma análise que a gente está sendo bem criterioso para fazer. E como eu te falei, Júlio, uma coisa que das nossas outras conversas, aquilo que é convicção e o respeito que eu tenho por todos eles e por cada um deles também. Então, vamos analisar com calma e fazer as melhores escolhas. O importante é que, nesse momento, a gente estava forte e a gente conseguiu nos fortalecer ainda mais.